O primeiro compromisso de campanha de Fernando Haddad nesta quinta-feira foi um encontro com renomados advogados e juristas brasileiros em um hotel na zona sul de São Paulo. O candidato recebeu do grupo um manifesto com mais de 1.500 assinaturas pedindo a continuidade do regime democrático no país. Nós vamos trabalhar diuturnamente para esclarecer a opinião pública do que está em jogo no nosso país. É muita coisa. Eu diria que não é só a democracia que está em jogo. Porque lendo o programa de governo do meu adversário, eu diria sem medo de errar, que a própria soberania nacional nunca esteve tão ameaçada quanto agora. Nunca esteve tão ameaçada quanto agora. Uma pessoa que diz o que diz sobre a Amazônia, sobre o pré-sal, sobre as estatais, sobre a base de Alcântara, sobre a Embraer, e que depois disso tudo bate continência para a bandeira americana, também não está escamoteando seus verdadeiros propósitos. Na coletiva de imprensa, Haddad acusou empresários de terem montado um suposto esquema para difamar a candidatura petista na última semana de campanha do primeiro turno. Nós já vínhamos identificando uma campanha de calúnia e difamação no WhatsApp e, dada a massa de mensagens, nós sabíamos que havia dinheiro sujo. Nós sabíamos que havia dinheiro sujo por trás dessa campanha de difamação. Hoje a Folha de São Paulo traz provas de que, de fato, houve a montagem de uma organização criminosa de empresários que, via Caixa 2, promoveram essa campanha de difamação, tentando fraudar o primeiro turno, tentando acabar com a eleição no primeiro turno. Felizmente, por alguma razão, o plano não deu certo e a matéria traz à luz os crimes que vêm sendo cometidos nessa campanha contra a minha pessoa, contra a minha honra. Então, há vários problemas envolvidos. Organização criminosa, Caixa 2, calúnia e difamação, lavagem de dinheiro. Isso tudo caracteriza corrupção. Isso há 10 dias do segundo turno. Reportagem da Folha de São Paulo, publicada nesta quinta-feira, aponta envolvimento de empresas na compra de pacotes de disparo em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp. Segundo o jornal, os contratos podem chegar a 12 milhões de reais. A prática é ilegal. Haddad acusa o adversário do PSL, Jair Bolsonaro, de estar por trás da suposta fraude. Levar ao conhecimento da Justiça todos os indícios, alguns que estão nos chegando agora, de reuniões que ele, de viva voz, pediu apoio via WhatsApp, ou seja, ele próprio, em jantares com empresários, fez o pedido para que a doação fosse feita dessa maneira, de forma ilegal. É muito grave o que aconteceu. Eu não sei se o Brasil está preparado para enfrentar o que, na minha opinião, é uma pessoa que não tem o menor apreço pela democracia. Mas eu espero que a democracia resista ao que está acontecendo. Se havia dúvida sobre o que ele representava, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Haddad cita outro trecho da reportagem da Folha que indica que o esquema se repetiria nas vésperas do segundo turno. Nós entendemos isso como a prática de crime continuado, portanto, hoje esse crime está sendo cometido. Talvez venhamos a pedir prisões em flagrante ou preventivas para que tenhamos os próximos 10 dias com alguma normalidade democrática, depois da devastação que foi a última semana do primeiro turno. Foi devastador o que aconteceu. Nós calculamos em centenas de milhares de mensagens encaminhadas para os eleitores, falsas, todas falsas, nenhuma verdadeira, para orientar o voto na direção do meu adversário. O petista vai exigir que a denúncia do jornal seja apurada. O partido entrou esta tarde com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra Jair Bolsonaro por abuso de poder econômico e uso indevido dos veículos e meios de comunicação digital. E ainda pede que as empresas citadas sejam investigadas pelo suposto esquema ilegal de propaganda. Basta prender um empresário que vai ter delação premiada e vão entregar a quadrilha toda. Nós estamos falando aí de 20 a 30 empresários envolvidos nesse esquema. Se prender um, em menos de 10 dias a gente vai ter a relação de todos os empresários que estão financiando com Caixa 2
uma campanha difamatória. Haddad sugere que a candidatura de Jair Bolsonaro seja impugnada e pediu que seu adversário seja o terceiro colocado do primeiro turno, Ciro Gomes, do PDT. O partido de Ciro também estuda entrar com um pedido no TSE para anular as eleições. O PDT tem o direito de pedir o que quiser, porque depois de uma tentativa de fraude dessa, é um absurdo. Agora, eu acho que o segundo turno tem que se dar entre mim e o Ciro. Isso que é o correto, isso que a legislação prevê. Porque ele tentou fraudar a eleição. Mais cedo, Haddad acusou o adversário do PSL de incitar a perseguição de jornalistas. Nós sabemos que a imprensa nacional se sente intimidada. O meu adversário promoveu ontem 2 perfis de Twitter que ofendem jornalistas, ele próprio estimulando os seus seguidores a seguirem esses 2 perfis, de pessoas que intimidam jornalistas, que expõem jornalistas. Imagina você endereçar os seus seguidores para perfis de Twitter que agridem jornalistas. O que ele quer com isso? É muito grave. Mas nós vamos às últimas consequências. No início da tarde, Haddad se reuniu com representantes de ONGs de defesa dos animais. Eles pediram a criação de um órgão federal para cuidar desse tema. O candidato do PT falou também sobre seus planos para a segurança pública do país e para investimentos na proteção das áreas de fronteira. Haddad entregou esta semana ao TSE uma nova versão de seu programa de governo. O anterior propunha uma Assembleia Constituinte para reformar alguns pontos da Constituição, trecho que foi retirado. Outro item retirado do programa é sobre a política para as drogas. A palavra descriminalização não aparece mais. Haddad ainda se encontrou com intelectuais que o entregaram uma carta pedindo que o petista proponha a criação de uma frente suprapartidária com a participação de adversários do primeiro turno. O candidato concordou com a necessidade do pacto por um governo amplo, caso seja eleito.